E agora a gente segue o Bom Dia com o quadro Seu Direito. Hoje, 15 de março, é comemorado também o Dia Nacional do Consumidor. Pensando nisso, nós trouxemos o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, Dr. Rosinaldo Francisco, para falar sobre as conquistas do consumidor ao longo dos anos e também responder perguntas sobre o tema enviadas pelos nossos telespectadores. Bom dia, Dr. Rosinaldo. Bom dia, Célia. Primeiramente, parabenizar a TV Mirante por esses 35 anos e principalmente por nesses 35 anos levar informação ao consumidor. Obrigada. E esse Dia do Consumidor é uma data também para a gente comemorar a cidadania, né? Afinal, nessa relação de consumo, o consumidor é o lado mais frágil, né? Isso. O Código do Consumidor, ele é considerado um código da cidadania, porque ele trouxe um equilíbrio nas relações de consumo, protegendo aí a vulnerabilidade do consumidor através de um comando constitucional que nasceu aí a partir de 1990, o Código do Consumidor. Muitos setores, a gente vê aqui, apesar dos consumidores reclamarem, denunciarem, irem lá no PROCON, briga, mas muitos setores ainda não têm essa relação de respeito. Há muitas denúncias com relação a empresas. Falta essas empresas perceberem o quanto é importante essa fidelidade do consumidor, do cliente? Olha, foi interessante a sua pergunta, porque o Código do Consumidor, ele já influenciou mais de 30 países, porque ele é muito eficaz. E hoje, dia 15, que é o Dia Internacional do Consumidor, nós comemoramos aí a partir do discurso de John Kennedy de 1962, onde ele elencou 4 direitos básicos dos consumidores. E com isso, no Brasil, nós temos aí o dia 15 como o Dia Nacional do Consumidor. E é interessante, Célia, porque o Código do Consumidor, ele traz os direitos básicos dos consumidores, mas o comércio se aproveita desse dia para oferecer produtos, para oferecer ofertas, fazer aí, digamos assim, uma campanha de vendas com descontos. Mas muita gente diz assim, o consumidor procura o melhor preço. Não, o consumidor procura que os seus direitos sejam respeitados. E mais ainda, que os fornecedores entendam que essa relação entre fornecedor e consumidor, ela precisa que os seus direitos sejam respeitados, porque é o consumidor que leva, que compra, que negocia, que vai lá e exige seus direitos, mas que, acima de tudo, fomenta o comércio. Nesses anos todos, vamos destacar, então, alguns direitos conquistados, direitos importantes conquistados pelos consumidores, doutor? Pois é, o Código do Consumidor, ele tem avançado muito. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, mais recente, nós avançamos nos direitos em relação ao superendividamento, com a Lei 14.181, agora de 2021, que trouxe aos consumidores superendividados, que hoje passa de 30 milhões no Brasil, a oportunidade de repactuar suas dívidas com todos os fornecedores, garantindo um mínimo existencial, ou seja, fazendo uma parcela que seja dentro do seu orçamento e garantindo aí uma existência digna, porque o superendividamento ele trouxe muitos problemas para as famílias. E essa possibilidade foi abraçada pelo brasileiro. Hoje nós temos a mediação de conflitos na área de consumidor de forma administrativa, pode ser feito no PROCON, pode ser feito na Justiça, pode ser feito através do Judiciário. E isso foi um avanço muito grande, porque possibilita ao consumidor recuperar a sua dignidade. Podemos citar também o avanço em relação aos direitos protegidos contra abusos de planos de saúde, que a Justiça tem se posicionado muito bem, fazendo cumprir os direitos dos consumidores. E ainda mais, o Código do Consumidor é considerado um microsistema jurídico que protege integralmente ali os direitos dos consumidores e traz punições para aqueles fornecedores que cometem práticas abusivas. Então, nós temos muito o que comemorar com esses 31 anos do Código de Defesa do Consumidor. Tem também o direito ao arrependimento, né, quando a compra for feita fora de uma loja física. Isso representa muito, né, para o consumidor. Isso foi um grande avanço, inclusive partindo do e-commerce, né, que o momento é muito propício, e o consumidor ele tem 7 dias para se arrepender. E o melhor ainda, Célia, veja só, o consumidor, ao se arrepender,
ele terá, inclusive, a devolução do frete pago, ele terá que ser devolvido o seu dinheiro, e esse arrependimento de 7 dias, ele é dentro daquilo que ele olhou pela internet e quando recebeu era diferente. Então, esse direito de arrependimento é uma disparidade do que ele está vendo pela internet e do que ele recebe. Isso foi um avanço muito grande, porque o consumidor não fica com prejuízo daquilo que efetivamente ele não escolheu. E é importante o consumidor ter ciência desse direito, porque às vezes ele até desiste, né? Dá trabalho, vai ter muita burocracia, tem que reunir no papel, documento, alguma coisa, e não, né? É um direito e ele precisa fazer uso disso, né? Inclusive, quando ele recebe o produto e tem a nota fiscal, basta ele entrar em contato com o fornecedor, que o fornecedor, inclusive, manda um código postal para que ele devolva esse produto sem custo nenhum. Tá? O fornecedor paga o custo da devolução. Eu só queria deixar aqui um alerta para a questão da boa-fé, tá? Não é desistir de qualquer jeito. É preciso que o que você comprou esteja diferente do que você recebeu, e se você se arrependeu por questão de má-fé, isso pode trazer consequências. Mas, em geral, o consumidor tem esse direito independente do motivo, ele pode desistir. Doutor Rosinaldo Francisco Alvino Mendes, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no Bom Dia Mirante. Obrigado e mais uma vez parabéns para a TV Mirante e para todos vocês que compõem. Obrigada, um ótimo dia para o senhor.